Pessoal, nós tivemos que abrir mais uma vez, porque a nossa palestrante está com problemas para entrar. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Boa noite, Amanda. Ana, tudo bem? Desculpa aí, eu acho que eu entrei no lugar errado aí, atrapalhei, foi tudo. Não imagina, seja muito bem-vinda. Vou ler Obrigada. um capítulo do Evangelho pequenininho para nós podermos começar, tá? Só instruções dos Tranquilo. Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras tão profundas em sua simplicidade não apelam apenas às crianças, mas àqueles que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância espiritual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submissa ao jugo dos instintos e ainda não integrada à ordem superior da razão e da vontade, exercida em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens viessem a ele com a desconfiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Ele submetia, assim, as almas à sua doce e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que clareou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata de acreditar instintivamente e de obedecer automaticamente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Então, nesse instante, nós convidamos a todos a serenar seus corações e a se ligar com a presença amiga de Jesus. Pai de amor e infinita bondade, te rogamos amparo, auxílio para mais uma atividade que se inicia na noite de hoje. Que assim seja. Angelina, está com você a palavra. Obrigada, Amanda. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Evangelho e peço desculpa aí porque eu que atrapalhei um pouquinho a Amanda no começo. Mas hoje nós vamos fazer ter uma conversinha, bater um papo sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí, nos itens 3, 4 e 5, fala-se sobre a porta estreita. Então, no primeiro momento, deve pensar, nossa, mas Setembro Amarelo, todo mundo fazendo palestras de motivação. Aí eu vou chegar aqui falando que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E quem não passar pela porta não chega à salvação. Então é isso que nós vemos aqui. Na verdade, não é uma receita. Quando chegar ao final aqui falar, mas eu não sei como é que eu vou passar pela porta. Não estou trazendo uma receita. Eu estou trazendo uma das formas de se entender a lição do Evangelho. Então, lá no comecinho fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida. E que poucos são os que acertam com ela. Continua. E perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele disse, por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Aí eu vou analisar isso aqui e penso assim, nossa, mas de acordo com os ensinamentos de Jesus, com tantas leituras que a gente vê realmente levantando a nossa autoestima, então as palavras de Jesus ao pé da letra, ela me apresenta então o Deus Pai, o Deus Amor trazido por Jesus. Então, lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a questão de 10 a 13, fala sobre os atributos da divindade. Então, fala que Deus é soberanamente justo e bom. Então, como é que ele vai falar uma coisa dessa para a gente? Então, a gente tem de entender realmente o que ele quis dizer com esse contexto. E quando a gente pega todas as palavras de Jesus,
em relação a Deus, a gente sabe muito bem que que essa justiça dele, então, não vai punir nenhum dos seus filhos. Então, na verdade, o que a lição vem nos trazer é mostrar a situação geral da humanidade. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes para chegar até a angelitude. E nós estamos ainda muito próximos da animalidade, muito mais próximos do que a angelitude, a não ser que tenha alguns aí que já acreditam que já está metade do caminho para cima. E o Emmanuel sempre diz isso para a gente, né? Que a gente está muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Então, por isso, o homem é tão atraído pelas sensações materiais, porque ela é percebida através dos sentidos físicos. E, às vezes, a gente confunde essas necessidades do físico aí com as necessidades do espírito. E a gente fica se iludindo muito em satisfazer essas necessidades e entrega-se a satisfações físicas e materiais. Então, a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu tenho de aproveitar a vida, eu só tenho essa vida, a vida é só uma. Eu tenho de aproveitar a minha beleza, eu tenho de aproveitar a minha juventude. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, se tratando realmente da satisfação material. Então, o Evangelho, no capítulo 18, no item 5, ele esclarece que a porta da salvação não é estreita para toda a humanidade em geral, mas para apenas aquela parcela que está situada ainda, pelo seu próprio estágio evolutivo, no mundo de expiação e prova. Então, porque não faz sentido um Deus amoroso que estabelece um sistema aí que a maioria da conquista da felicidade é extremamente difícil a ponto de a maioria das criaturas se perderem. Aí ele fala assim, a estreiteza da porta traduz uma pequena crise no processo evolutivo, no qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios das fases mais primitivas. E, como nós já aprendemos na codificação, nos vários livros da codificação, os mundos de expiações e provas se caracterizam por uma maioria de seres que são formados por espíritos que são muito inteligentes, eles tiveram bastante conquistas intelectuais, mas a moralidade ainda é vacilante. Né? Então, acontece muito essa questão ainda, e isso é revelado pela presença de vícios e paixões negativas. E depois a gente vai pegar pela segunda frase que eu li aí, Senhor, são poucos então que se salvam? O que é salvação? Então, a gente vai lá no dicionário pegar o que é salvação, né? É a ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Pessoa ou coisa que se salva de um perigo, de uma situação difícil, etc. A religião, ou qualquer uma delas, na sua maioria, elas veem muito a questão da salvação pela questão assim, aqueles que são bons vão para o céu. Aqueles que não são bons, que fizeram mal, vão para o inferno. Né? E essa questão dessa salvação aí, a gente entender então pelo lado do espiritismo, nós nunca entendemos que Deus então vai usar isso aí numa balança, chegamos lá, medimos na balança, e aquele que é bom, salvou, aquele que não, está perdido. Então essa questão da salvação e perdição é uma coisa que realmente o espiritismo não trata. Por quê? Porque Deus é de infinita misericórdia e justiça. E sempre concede à criatura que erra condições de reencontrar-se no caminho do bem. Mas, numa das palestras que eu estava estudando para falar sobre esse tema, eu escutei uma coisa muito interessante, que o palestrante ele disse assim, como é que era uma porta na época de Jesus? Como é que é vista uma porta atualmente? Então, hoje em dia, atualmente, nós vemos a porta como um bloqueio, uma entrada, uma saída, né? Nós vemos também a questão de separar ambientes, mas na época de Jesus. Então, se a gente for analisar, e aí tem muitas pessoas que são muito mais, como diz, sabem muito mais história do que eu, mas analisando os filmes antigamente, a gente vê muito aquela questão mesmo das cidades que eram fortificadas. Elas eram fechadas com aqueles portões enormes. E como tinha muita violência, muitas guerras, muitas invasões, quando tinha essas invasões e essas guerras, o que eles faziam? Eles, então, matavam os mais velhos,
eles escravizavam os mais jovens, eles violentavam as mulheres. Então, quando as pessoas percebiam realmente chegando pessoas estranhas, qual que era a primeira coisa que elas faziam? Elas corriam para se abrigar, elas corriam para passar pelos portões, porque elas acreditavam que naquele momento, né, aquilo ali era a salvação delas. Então, ele fala que provavelmente veio daí essa questão mesmo de Jesus usar essa linguagem figurativa para falar realmente da porta estreita para a salvação. Mas a gente não deve ficar apegado nisso aí, até porque se alguém me perguntar aqui, se tiver uma porta larga e uma porta estreita, qual que você escolhe? Eu, como sou uma pessoa claustrofóbica, eu já vou logo na mais larga. Né? Então, a gente tem que entender realmente o que fala de cada uma dessas situações. Então, a gente tem de analisar, então, que se considerarmos uma única vida na Terra, então eu só tenho uma vida, eu só tenho essa, eu não acredito realmente que existem outras, eu não acredito em vida após a morte, aí já vai começando a ficar complicado. Se eu começar a ver também as desigualdades existentes no planeta Terra, a gente analisar aí tantas pessoas que vivem na riqueza, tantas pessoas que vivem na miséria absoluta. Se a gente analisa as capacidades intelectuais diferentes, então tem pessoas que são consideradas verdadeiros gênios, e são pessoas que estão temporariamente consideradas mentalmente incapacitadas. Se a gente analisar a diferença de família, e nós já falamos aqui sobre família, né, diferentes tipos de família. Se a gente, as comunidades e diferentes oportunidades que nós temos de cada vez, então nós vamos retirar de Deus esse atributo de justiça, porque ele vai tratar os seus filhos de modo diferente. Então, eu sofro, eu tenho um monte de problema, e quando eu chegar lá, eu vou ter de experimentar se eu passo pela porta. Então, onde é que está a justiça de Deus? Então, ele ainda quer que eu siga Jesus, que é um exemplo de justiça. Então, essas dificuldades que ele nos dá e uma porta tão estreita, seria condenar demais as pessoas aos sofrimentos eternos. Mas, como nós já conhecemos Deus, nós já sabemos da sua justiça, das suas leis, então nós vamos perceber que a vida na Terra tem por objetivo a melhoria do espírito imortal. Então, nós não deixamos abater com as dificuldades e sofrimentos próprios de um mundo inferior, mas sim buscando, através da razão e da sensibilidade, aceitá-lo como colheitas de semeaduras imperfeitas, de vidas passadas ou da atual, buscando no bem as soluções para os mesmos e procurando mais do que nunca, justamente não, vamos dizer, errar mais e acumular mais problemas para o futuro. Por isso é que dizemos que também é estreita a porta da salvação, da libertação da necessidade de permanecer na matéria, a fim de penetrar nos planos mais elevados, moradia permanente dos espíritos que transcendem a si próprios. Então, a fim de nós chegarmos até ela, nós vamos ter, então, uma longa caminhada, que exige de nós uma busca incessante de conhecimentos e de atenções, realmente. A gente tem de ter bastante atenção, a gente tem de ter bastante raciocínio, prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança, caridade. Nossa, difícil demais cruzar essa porta. Nem tanto assim, né? E a gente pega, então, lá, considerando a primeira coisa que a gente falou, que essa porta, então, a gente tem que passar por tudo isso para chegar na porta estreita, e a porta da perdição, ela já é larga, ela é espaçosa. Por quê? Porque ela satisfaz a nossa imperfeição, a nossa imaturidade espiritual. E nela, o homem, ele vive ali percebendo apenas a realidade dos 5 sentidos. Então, preocupa muito a questão da espiritualidade. Então, essa estrada aí, esse caminho da perdição, é do orgulho, do egoísmo, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, do desamor. A partir do momento que nós começarmos a entender que a alma não é independente do nosso corpo, né? Então, na verdade,
entender ainda o corpo, é que nós vamos, então, começar a buscar o nosso aperfeiçoamento espiritual, que é a nossa transcendência. Enquanto entender a alma como consequência do funcionamento dos órgãos físicos, seus interesses serão os de gozar ao máximo os prazeres que a terra lhe oferece, colocando assim sua felicidade na obtenção de tudo que lhe satisfaça seus interesses pessoais. Tá dando para ouvir? Tá muita microfonia? Como é que tá? Tá dando para ouvir tranquilo. Aham. Porque tá bom, então. Então, o Espiritismo, então, ele vem dar uma luz, porque ele vem dar uma afirmação comprovada da lei natural da reencarnação. E essa é a única que realmente evidencia a justiça divina, porque vai dar a cada um dos seus filhos a oportunidade de efetuar seu desenvolvimento espiritual, segundo o seu livre-arbítrio, que lhe permite fazer suas escolhas do como viver, aprendendo com as suas experiências, através das consequências das suas escolhas. E aí a gente vê muito a questão da lei de causa e efeito. Então, Kardec, ele afirma assim, ó, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Então, nós temos muito aquela frase, né, que diz assim, ó, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Então, nesse capítulo já vem falando justamente sobre isso. Se nós não tivermos esse esforço de combater em nós, então realmente fica difícil. E romper com as nossas más tendências é realmente uma coisa muito difícil. Por quê? Porque depende de uma atitude de mudança. Nós temos uma atitude de mudar. E a atitude de mudar não é fácil. Para a gente mudar, tem pessoas que não gostam de mudar nem o sofá de lugar da sala. Gostam de estar sempre do mesmo jeito. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande na hora de cortar o cabelo. Que qualquer mudança é complicada. Então, essa atitude de mudar é muito difícil para todos nós. Mas é isso que nós temos de ter todos os dias na nossa vida. Mudar nossas atitudes, melhorar as nossas atitudes. Então, o Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele fala assim, que o nosso dever é a nossa escola. E que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. E que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos nossos próprios deveres, o que o homem consegue apenas mediante o sacrifício de seus vícios e paixões negativas. Então, ele continua assim, os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propõe a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho. Então, nós estamos todos os momentos trabalhando lá nas leituras do centro, nos estudos, que nós temos que tirar de nós esse aspecto do homem velho, fazer a reforma íntima e melhorarmos cada dia mais. E ele vem falar justamente sobre isso. No Livro dos Espíritos, que fala dos capítulos sobre as leis morais, a lei divina ou natural, nas questões 614 até 619, mais ou menos, lá fala claramente assim, ó, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça e misericórdia, voltadas a realizar a felicidade do homem. Elas lhe indicam o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a felicidade deve constituir a regra e não a exceção. E depois a gente vê lá também que no Livro dos Espíritos eles falam muito a questão também 907, 909 por ali, que as paixões, a gente fala das paixões, as paixões que são ruins, né? E que geralmente, nem todas as vezes, elas são ruins. Ele fala assim que as paixões humanas
não são negativas no seu princípio. As paixões podem levar à realização de grandes feitos. Por quê? Porque descomplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Elas se tornam negativas apenas quando o homem não mais as governa, mas por elas é governado. E aí começa a causar prejuízo para outros. A gente pega como exemplo a pessoa que tem uma paixão pela profissão, a pessoa que tem paixão pela medicina, a pessoa que tem paixão por ser professor. Depois a gente pega também a pessoa que é apaixonada pela música, pelo teatro, pelos filhos, né? Por outra pessoa, pela família. Isso não é ruim. Então, o livro dos Espíritos, os Espíritos deixam bem claro isso. Não é ruim. É ruim a partir do momento que eu paro de governar e passo a ser governado por elas. Aí realmente vai ter as coisas que não são legais. E a espiritualidade superior, ela então enfatiza que o homem, pelos seus esforços, ele pode sim vencer as suas más inclinações. Falta ao homem a vontade. Então, lá na questão 909, ele fala assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, nós queremos ultrapassar pela porta, que seja, como diz, entender que vamos chegar à salvação sem fazer a nossa parte. É só deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, como diz, não vou fazer nada e vou chegar lá e está tudo bem. Então, nós sabemos que a humanidade terreno está passando por uma crise evolutiva. Então, nós vimos a todo momento aí a questão de passar de um mundo de criação de prova para um mundo de regeneração, de mudança, e realmente a gente tem que começar a pensar. Só que essa disciplina para a gente começar a melhorar, ela é perfeitamente viável. Ela não é uma coisa impossível. Tá? E ela realmente é um dos fatores para a gente viabilizar a passagem pela porta estreita. E aqui fala assim, que Deus, em sua sabedoria e vontade, situa o espírito encarnado em um ambiente nos quais ele é naturalmente convidado à sublimação. E nós já falamos muito isso, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para fazer o que é certo. Então, aqui está dizendo, Deus, em sua sabedoria e em sua bondade, situa o espírito encarnado em ambientes nos quais ele é naturalmente convidado à sublimação. Coloque em seu contexto profissional, familiar e social o que precisa atender em série de deveres. Se os atende, sacrificando para isso suas fantasias, caprichos e desejos, atravessa a sua porta estreita que lhe cabe nessa encarnação. Então, na verdade, quando a gente fala isso, então eu tenho de viver sofrendo. Se eu estou apanhando o marido, se eu estou passando fome, se eu estou fazendo isso, eu tenho de sofrer? Espírita gosta de sofrer. Não é bem isso. Tá? Vamos entender isso aqui realmente certo. Nós nascemos num lugar necessário para a nossa evolução, mas existe a lei do progresso, a lei do trabalho, para que as pessoas realmente se superem, para que as pessoas realmente melhorem. E a questão das violências, dos abusos, das discriminações, não. Nós não devemos passar por isso. Ninguém nasceu para sofrer. Nós entendemos que o sofrimento, às vezes, é necessário para o nosso burilamento. E é necessário, então, e urgente que a criatura encarnada se empenhe em ser um profissional honesto e competente, porque que nós que trabalhamos com muitas pessoas, nós sabemos muito bem as pessoas que trabalham bem e as pessoas que fingem que trabalham. Nós podemos também ver a questão de uma mãe ou um pai que é presente e dedicado, um filho respeitoso e obediente, um aluno estudioso, um irmão compreensivo, um esposo fiel e afetuoso, um cidadão honesto e daí por diante. Então, nós temos essas condições. E ela precisa tentar para os deveres de cada dia e cumpri-los, sem buscar desculpas para a sua conduta indigna. Deixarmos de terceirizar a culpa pelos nossos problemas. Nós sabemos muito bem que nós somos os culpados por essa situação, quer seja ela nessa atual encarnação ou numa anterior. E
Lá no capítulo 17, no item 7, o Espírito Lázaro, ele diz assim no Evangelho, que o dever é o mais belo laurel da razão. Então, até aqui nós ouvimos falar, então, que para a gente passar a porta estreita, a gente tem primeiro vontade, depois tem que cumprir o nosso dever, e a gente ouviu muito sobre o que realmente vai nos levar para o caminho errado aí. Então, resumidamente, a equipe da redação do Momento Espírita fez um texto tão legal que realmente reflete tudo que nós já falamos até aqui. Então, primeiro, é incompatível com a vontade de Deus imaginar que ele tenha criado seres destinados à perdição. Nós sabemos jamais. Como ele tudo sabe e nada o pode surpreender, uma única criatura que se perdesse já colocaria em xeque a sua bondade. Então tem aquele lá que fala das ovelhas, né? Se tiver 100 ovelhas, 99 são aí, uma se desgarrou, vamos atrás daquela que se desgarrou. A gente sabe disso. Se fosse o contrário, já saberia quando ele nos criou, nós já estávamos fadados, né, à perdição, ao destino, um triste destino. Já falamos também que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, e agraciados com os germes de todos os dons, devem desenvolvê-los à custa do próprio esforço. No processo de aprender, equívocos são cometidos e maus hábitos são adquiridos. Entretanto, as oportunidades de aprendizado e reparação sempre se sucedem. Quem se dedica realmente ao aprendizado, realiza-o em breve tempo. Já os recalcitrantes são conduzidos por entre dores e decepções. Toda desgraça causada ao semelhante deve ser reparada. É a lei da ação e reação, da causa e efeito. Todos os vícios precisam ser abandonados. Compaixão, pureza, lealdade e amor são algumas das virtudes que nós temos de desenvolver para realmente sermos melhores. Esse processo dessa melhoria não vai ser de uma hora para outra, nós já falamos sobre isso aqui. Vai demorar, às vezes, por séculos. Então eu tenho um tempo todo, preciso melhorar nessa. Não é bem assim, não. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. Ninguém se torna sábio e bondoso de repente. Sabedoria e bondade são metas propostas por Deus a todos os espíritos. Quando nós nos harmonizarmos com as leis divinas, nós vamos nos transcender. Purificado de todos os vícios e mazelas, parte para novas etapas de sua jornada no infinito. As dores e as tristezas ficarão para trás. E aqui fala sobre a conquista da sabedoria implica assimilar a real importância de todas as coisas e situações. Nem desprezo e nem apego, mas sábia utilização. Dinheiro, alimento, sexo e poder, tudo isso é útil e bom na medida e no contexto certo. Na obra da criação, não há nada de intrinsecamente errado ou mal. O exagero na utilização dos dons da vida é que causa os distúrbios. Na abundância, é necessário usar com sobriedade e partilhar. E é muito interessante uma história que tem de uma colônia espiritual, eu não consegui pegar o nome da colônia espiritual, eu esqueci, que ela é comandada por um espírito que é conhecido por Marajá. Justamente porque ele usa um turbante, aquelas pessoas da Índia, porque numa última encarnação, ele conseguiu vencer a prova da riqueza. Então ele conseguiu se tornar uma pessoa melhor, apesar de todas as facilidades que a riqueza levou para que ele desviasse. E na falta, quando nós não temos nada, não devemos nos consumir de inveja e recalque. Em qualquer situação, ser um amante do trabalho e do progresso. Assumir a postura de um eterno e dedicado aprendiz. E, por último, a conquista de virtudes e o abandono dos vícios são deveras trabalhosos, mas constitui a porta estreita pela qual todos nós devemos passar rumo à suprema felicidade.
E depois a gente fala, nossa, mas ela falou tanta coisa aqui, na verdade ela podia resumir isso aí em pouca coisa. Então, realmente, os espíritos, eles fazem isso por nós. Eles falaram assim, na verdade, para você fazer esse burilamento seu pessoal, seu autoaperfeiçoamento, a sua melhoria, a sua reforma íntima, coisas que você realmente precisa saber. Primeira coisa, praticar a oração. Por que praticar a oração? Porque nós sabemos mais do que ninguém que ela é a nossa ligação mental com o nosso Pai Maior. E é através dela que realmente a gente vai fazer uma faxina psíquica. E vamos nos livrar ali de muitas coisas que estão nos agoniando naquele momento. Então, a oração seria aí realmente uma coisa ótima, como diz aí, uma receita para a gente realmente melhorar um pouquinho. A segunda, realmente, é a gente trabalhar em nós o autoconhecimento. A questão mesmo de fazer uma autoanálise diária, realmente a gente enfrentarmos aquilo que é ruim na gente, nos conhecermos e lutarmos para melhorar as nossas atitudes. Então, a famosa reforma íntima. E tanto é que o Livro dos Espíritos, ele fala lá na questão 919, qual é o meio mais prático que nós temos, qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à tentação do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O Evangelho, ele nos traz Santo Agostinho. E ele falava assim, ó, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E por último, realmente a mais nobre e eficaz ferramenta que nós temos, que é fora da caridade não há salvação. Então, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar no mínimo, essas 3 coisinhas básicas aí, com certeza a gente estaria num caminho andado aí. E, resumidamente, para fechar, porque eu não sei, eu estou sem relógio aqui, não sei como é que está a questão da hora. Então, a porta larga, na verdade, resumidamente, são os nossos hábitos. E é eles que nós podemos mudar. Porque é através das nossas ações que nós sabemos em que grau de evolução nós estamos. E é interessante que eu vi uma reportagem que diz assim, a gente pode dar um jeito de analisar como está aí os nossos hábitos através de algumas coisinhas básicas, tipo, época de política agora, né? Como é que nós falamos dos políticos? Como é que nós tratamos os políticos? Então, se a gente analisar os nossos atos perante isso, seria uma forma de analisar. Outra coisa, um jogo de futebol, a gente analisando o juiz. Como é que a gente trata ali, como é que a gente se comporta durante o jogo de futebol da minha equipe? E principalmente com relação ao trabalho do juiz. Outra coisa que a gente pode analisar também, como é que nós lidamos com os parentes difíceis? E mais ainda, como é que nós somos em relação às nossas reclamações? Analisando um pouquinho dessas coisas aí, a gente já sabe então quais são os nossos hábitos que nós precisamos mudar para a gente realmente deixar essa porta larga. Então, a porta estreita seria então o nosso novo comportamento, as mudanças. E aí fala que a vontade, a nossa vontade é a alavanca para que nós tenhamos uma disciplina e para que a gente possa melhorar. E uma coisa numa reportagem que eu vi também, eles falaram assim, para a gente medir então se nós estamos aí com tendência a um novo comportamento ou não. Aí tem uma perguntinha básica aqui, assim, ó. Quantas vezes tivemos vontade de praticar a caridade? Aí nós vamos pensar assim, foi anualmente, foi semestralmente, foi mensalmente, foi semanalmente, foi diariamente. Como é que está meu grau de caridade? E aí eu vou realmente saber se eu já estou com um novo comportamento para essa questão. Mas nós temos de entender, então, que essa porta estreita nós já encontramos. Nós já sabemos onde ela está. Nós já sabemos, inclusive, como fazer para adentrar. E nós temos muitos que já chegaram até lá. Nós podemos citar aqui o Chico Xavier, a Madre Teresa, a Irmã Dulce
e tantas outras pessoas. Nossa, mas aí se eu for pegar, me comparar em relação a esses aí que você falou, eu não vou passar por essa porta nunca. Não. Então a gente tem que começar a pensar realmente assim, ó, como que eu estou cumprindo os meus deveres? Eu estou realmente combatendo as minhas más tendências e minhas más inclinações? Eu estou realmente pensando numa melhoria íntima? E se sim, então nós já estamos aí com a chave da porta. E realmente, a partir do momento que a gente conseguir adentrar, e nós vamos ter essa vontade, então, de realmente ajudar outras pessoas a também adentrarem. E aí pensa assim, mas aí você falou tanto dos livros espíritas, da codificação, das obras espíritas, só o espírita que vai, então, conseguir passar pela porta estreita? Não, jamais. Inclusive, na maioria dos textos que eu vi, que eu li, eles falam assim, se nós observássemos somente o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças e colocássemos isso no nosso dia a dia, na nossa família, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, não haveria erro. Todos nós conseguiríamos passar pela porta estreita. E no finalzinho, hoje eu não trouxe uma história, mas eu não consegui entrar, porque até foi muita correria, mas lá tem num site chamado Espirituosos, que são comédias educativas, tem um videozinho que fala justamente sobre essa passagem do Evangelho. A pessoa querendo entrar pela porta estreita. E a mulher, então, cheia de mala. Então, é que aquele tanto de mala querendo passar pela porta estreita. E as malas delas, então, estavam escritas maledicência, egoísmo, inveja, avareza, ciúme, arrogância. Então, se a gente não se desfizer dessas malas, nós não vamos conseguir passar pela porta estreita. Nem que ela seja igualzinha aquelas lá do Harry Potter lá, que se adequa à nossa forma. Tá? Então, que realmente nós possamos lutar para melhorar cada dia mais, para vencermos em nós mesmos as nossas más inclinações, os nossos defeitos e nos tornarmos pessoas bem melhores. Obrigada, Amanda. Imagina, nós que agradecemos as belas palavras, Angelina. Inclusive, gostaria de aproveitar que todos estão aqui para dar um recadinho que eu dei no começo e como a gente teve que encerrar, teve muita gente que não ouviu. A partir de sexta-feira, nós vamos realizar juntos com as palestras, após as palestras, o passe virtual. Isso vai acontecer tanto na quarta quanto na sexta-feira, tá bom? A pedido também da equipe do tratamento espiritual da casa, à distância na sexta-feira. Nós iremos realizar esse trabalho também. Após as palestras, nós iremos fornecer para vocês ouvirem o passe virtual, o passe à distância, tá? Quem tiver interesse em participar do tratamento, do nosso tratamento à distância, é só entrar em contato pelo Instagram ou quem tiver o WhatsApp que nós passamos a informação. Agradecidos, né, por essa belíssima palestra, por esses ensinamentos que nos trazem muito a refletir. Nós caminhamos para o nosso final, convidando a todos a elevarem seus pensamentos ao alto, ao Mestre. Pai de amor e infinita bondade, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de ouvir os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, colocá-los em prática em nossa vida diária. Que possamos fazer desses ensinamentos uma conduta diária. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade da saúde, te agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Te agradecemos, Mestre, pela oportunidade de auxiliar o próximo, pela oportunidade de compartilhar com todos que se encontram à nossa volta, a nossa fé, o nosso amor, a nossa caridade. Agradecido, Senhor, pela oportunidade da noite, pelo trabalho, pela espiritualidade que se encontram nos lares que estão nos assistindo. Pedimos a fluidificação das águas para aqueles que colocaram, que nelas possam ser depositados os remédios salutares e benfeitores para quem fizer o uso.
agradecidos pela oportunidade, pelo amparo espiritual. Encerramos mais uma atividade nesta noite. Que assim seja. Obrigada a todos, muito obrigada, viu, Angelina? A vocês.